Quando eu escrevi o Universo, eu comecei a comentar com as pessoas que eu queria que participassem do filme. Eles falaram: Marcos, isso é muito difícil. Algumas pessoas falaram que era impossível fazer, mas eu acho que no cinema o legal é você se superar. Estou fazendo um teste para o filme Universo, meu projeto. Eu estou querendo provar para vocês que é possível, então eu estou aqui de cabeça para baixo. Eu já pensava, ó, não pode ser qualquer ator, tem que ser um ator específico que eu ainda iria procurar depois do roteiro pronto. Primeiro que eu iria convencer as pessoas que era um roteiro viável de ser feito. O projeto era muito interessante pelo desafio de como fazer. Um desafio é você criar um ambiente, assim, trabalhar com a antigravidade, mexer vários conceitos, né? Quando o Marcos apresentou melhor o projeto, eu fiquei ainda mais interessado por conta das metáforas que traziam em relação à cidade de São Paulo, por exemplo. Quando eu fui começando a escrever e ver que o personagem principal do filme seria a cidade de São Paulo, junto com o personagem Saulo, eu vi que, como uma visão de uma pessoa de fora, que como eu não sou de São Paulo, eu vim de outro estado, eu enxerguei uma visão monocromática da cidade. Eu acho que assim, as cores te dão muitas emoções e São Paulo te priva de emoções. O preto e branco, ele, por um lado, ele romantiza a cidade, o pano de fundo da história. Então, por isso a gente sempre buscou esse contraste do tipo, ter uma imagem muito pura, em preto e branco, romantizada, para contrabalancear que, apesar dela ser um cartão postal, ela está de ponta cabeça. Como o filme é preto e branco, a gente tinha que estudar as tonalidades de cor e assim, como cada cor reagiria ao negativo preto e branco. A direção de arte, nesse sentido, andou muito em conjunto com a fotografia. Eu fiz a fotografia de algumas tabelas de cor para que elas, tanto a direção de arte quanto os figurinos, pudessem se basear na construção do cenário e na montagem dos figurinos, para que a gente não tivesse surpresas do tipo a camisa, mesmo sendo vermelha e a calça verde, tem um tom de cinza muito próximo quando é filmado em preto e branco. Todas as trocas de roupa tiveram esse cuidado. Casaco mostarda, calça lilás, gravata verde, assim, cores que se fosse um filme colorido você ia achar assim, né, coisa brega, coisa... E eram sempre tons assim fortes para dar esse contraste. O mais difícil era um ator que suportasse aquela carga de trabalho de ponta cabeça. Isso aqui precisa acontecer. Mas você viu o ombro, né? Vi, tô vendo. Legal. Quando eu estava procurando o ator, eu não sabia por onde começar. E é que o montador do filme, ele conhecia esse ator, que é o Rodrigo Mateus, porque ele já tinha feito trabalhos de vídeo para peças dele. A exploração estética do filme era muito bacana e tinha muito que ver com o meu trabalho, né, com o que eu faço, que é essa coisa de juntar o circo com o teatro, no meu caso, né, e especificamente ele precisava de pessoas que tinham experiência em ficar de ponta cabeça. As pessoas, quando estão amando, estão sempre prestes a cair de um penhasco, do Empire State, ou do alto da sua pretensão de contar com a reciprocidade da pessoa amada. O circo em si, a gente tem montes de exemplos de utilização do circo, tanto como estética quanto como técnica, que deram muito resultado. No caso do Universo, o circo é usado como técnica e não como estética, que é onde eu mais me encaixo também.
Quando eu imaginei o cenário de ponta cabeça, eu sabia que os atores tinham que ficar presos pelos pés ou pelas pernas de algum lugar no teto. E só que eu não sabia como realizar isso. E o Rodrigo sugeriu o Felipe Matsumoto. Na verdade, para mim, a coisa chegou bastante pronta até, porque o storyboard estava todo pronto, né? Toda a concepção do filme já estava pronta. Agora, claro que, do ponto de vista técnico, ele tinha uma série de problemas, sem conhecer o que é possível, o que é necessário para o ator, né? E aí, sim, a gente conseguiu dar uma série de sugestões e de ideias que para ele foi utilíssimo. Então que a gente foi atrás do Felipe, conversamos com ele, ele foi no cenário, viu como que estava o estúdio, né, preparado e levou um monte de trapézios e barras de ferro para posicionar no teto, em cima dos cenários e medir as alturas dos atores para ficar na altura. E a gente tinha todo um cenário, mesas, computador, atores, tudo de cabeça para baixo. Como fixar isso? Chegou a cair um computador mesmo, né, na cabeça do Rômulo. O cenário de ponta cabeça e os atores pendurados de ponta cabeça, justamente para a gravidade ficar invertida, para mostrar como que esse personagem tem que se esforçar para conseguir interagir com esse mundo, né, do que esse mundo se tornou. Não, mas eu entendi, é baixar um pouco o tom, ser menos impositivo para ele. E o mais que eu vi é mais... O trabalho com os atores, com o Rodrigo principalmente, a gente pegou as falas dele, ensaiamos com o Alexandre e às vezes com membros da equipe mesmo, só para ele bater o texto. É o mesmo que dizer que os loucos são do jeito que são porque tem massa fecal no cérebro. Charlatanice. Na parte de cabeça para baixo, a gente só conseguiu ensaiar depois que o cenário estava pronto. Porque a gente bateu o texto, ele e o Alexandre, fora das estruturas, normal, só para decorar, mas depois que o cenário ficou pronto, com as estruturas no lugar, daí eles subiram e bateram um pouco o texto que eles já tinham decorado. No teatro é diferente, porque você pode usar o cansaço, usar o suor, usar o esforço para ficar naquela posição a favor do personagem. No caso, não, era um exercício de linguagem, de estilo, né, de estética. Então, principalmente nas cenas da redação, da revista, né, eu tinha que parecer normal. E aí, Saulo, você deu uma lida na minha matéria? Peraí. Tinha que haver uma concentração maior até, né? Até um esvaziamento de qualquer sensação física que você tivesse. Porque, na verdade, a sensação física mais próxima que você tinha era de dor. Câmera! Foi! Ação! E como é que você se desvincula dessa dor real que você está sentindo, que o ator está sentindo, para aquilo que você tem que executar no momento que você está atuando? Para você parecer normal, de ponta cabeça, às 4 da manhã, depois da quinta tomada, do quinto take, né, você está suando, você está cansado. Então isso pra gente eu acho que foi um esforço, para todo mundo. Eu lembro, por exemplo, de estar todo o cenário montado, né, o teto era o chão, e por cima da gente, onde estava fora de quadro, tinha tábuas, montes de tábuas, para que a equipe de apoio pudesse chegar, passar água para a gente, paninho, a mala que caía, sabe? Quer dizer, toda uma infra que você nunca imagina ser necessária. O filme é sobre um personagem que se chama Saulo, que é uma alegoria à cidade de São Paulo. Ele trabalha numa revista, Innovision, e ele tenta conscientizar as pessoas pela leitura. Um idealista, ao mesmo tempo,
não sabe direito como lidar com aquela realidade do filme. Ele escreve artigos na revista mostrando o problema, tentando fazer com que isso mude. Vai levar? Não tem muitos amigos, o que ele tem mais perto de um amigo se chama Cláudio, e Cláudio significa coxo, que está sempre mancando. Então ele é uma pessoa que tem a tendência a cair, e no filme tem muito essa parte de cair, as pessoas caem para o céu. Tá. E se eu tentasse abordar isso aqui de uma maneira... Não, cuidado! O banheiro é como se fosse o xodó do filme. O local que dizia mais sobre o personagem foi o único cenário assim, que a gente podia mostrar mais da personalidade. Uma cena do banheiro que o Rodrigo cai no chão, ele ficou preso só pelos pés, com uma única barra, ele botava o pé, ele se prendia só com o pé, como se estivesse em 90 graus com a barra, e na hora de cair ele relaxava o pé e caía. Então eu tinha que ficar fazendo força mesmo com a perna. O peso inteiro do corpo dele estava só nos pés, né? E ralava quando raspava. Tecnicamente era muito complexo, muito complicado, muito difícil. Por isso que eu acho muito legal a gente ter conseguido fazer. A cena do cemitério, ela é toda filmada de trás para frente, quando as rosas estão caindo e tal, para dar esse efeito. E tudo isso a gente ensaiou, principalmente com o Rodrigo, para ele atuar de trás para frente também, as expressões faciais, os movimentos com a mão. A gente fez um videozinho com ele fazendo ação, trouxe para ele a edição, inverteu, colocou de trás para frente, ele estudou aquilo durante uma semana, depois ele veio, na minha opinião, ficou muito real o movimento. A cena final era a que envolvia mais risco no filme. É quando ele sai do chão e é jogado para o ar que a gente fez ao contrário também. Eu tive que pular de uma plataforma e foi muito louco, porque deu um puta medo. Não teve jeito. A gente testou isso lá na central do circo, numa plataforma que tinha 3,20 do chão. Menos a altura do colchão, dava 2,70. Tudo bem, pulei de frente, barriga, de costas, tudo certo. Todo mundo pulou, dei mortal, numa boa. E pulou. Olha! Aí a gente chegou lá, o Felipe tinha montado a 6 do chão. E eu falei pra ele, olha, Rodrigo, pra você não ter medo, eu vou lá e pulo antes que você. Eu cheguei lá, subi e não pulei, porque eu não tive coragem de pular.
Depois que eu fiz o primeiro, a gente saiu para comprar uma espécie de um suporte, aqueles shorts que protegem um pouco, porque era uma pancada considerável no colchão. Até porque você tem que cair num lugar preciso, você tem que cair reto, eu não posso, sei lá, me proteger, engrupar o corpo, nada disso, né? Eu tenho que cair retinho. E é uma certa porrada, entendeu? Valeu.